madrugada de 9 para 10 de junho de 1912, em Villisca, Illinois, Estados Unidos. O que aconteceu dentro dessa casa, até hoje, não tem uma resposta. O caso que eu te convido a acompanhar hoje é sobre a família Moore e também o massacre em Villisca. Eu te convido a acompanhar comigo. Em junho de 1912, dentro de uma casa em Villisca, Illinois, nos Estados Unidos, uma família perdeu a vida. 6 crianças e 2 adultos foram violentamente, brutalmente assassinados com um machado dentro da casa. 2 eram convidadas amigas de uma das crianças. O crime ficou conhecido como o Massacre de Villisca e é um dos crimes mais brutais e misteriosos do século XX. A forma como esse crime aconteceu e a brutalidade gerou grande revolta e indignação na população da cidade e também de todo o país, principalmente por ser uma família muito querida e respeitada na cidade. A família Moore era uma família tradicional alemã, presbiteriana e de educação rígida. Também era uma família rica. Os membros da família Moore eram compostos pelo pai Josiah, de 43 anos, a mãe Sarah, de 39 e os 4 filhos. Herman, de 11 anos, Catherine, de 10, Boyd, de 7 e Paul, de 5 anos. O Josiah Moore, o pai da família, ele era um homem muito bem sucedido, ele tinha negócios com o senador Frank Jones e tudo ia bem. Só que o Josiah Moore, ele queria ter sua própria empresa, ele queria ter o seu próprio negócio, e aí ele foi juntando dinheiro com o tempo para poder ter essa independência dele. E ele conseguiu. E desfez a sociedade com o senador Frank Jones, que não gostou muito não, mas teve que aceitar naquele momento. Mas guarda essa informação. A família estava sempre trabalhando ou então na igreja, ia para casa. Essa era a rotina da família, a família Moore. A Sarah Moore, ela era muito envolvida com a igreja e ela estava coordenando um projeto para as crianças. Eles estavam ensaiando o coral na igreja. Por ali eles ficaram até por volta das 9h30 da noite. E aí então, quando eles estavam se preparando para ir embora, a Catherine pediu para as amiguinhas, a Lena e a Aina, irem para casa dela dormir junto com eles. E aí então os pais entraram num acordo ali e as meninas foram então para casa dos Moore. Só que aí a Lena e a Aina Sillinger, elas vinham de uma família rica de agricultores. Elas na realidade iam para casa da avó, passar a noite com a avó. E em cima da hora, com o convite da Catherine, ela acabou indo então para casa dos Moore. E aí então, por volta das 10 horas da noite, eles chegaram na casa dos Moore, o casal, os 4 filhos e as 2 hóspedes. Então eles serviram um lanche para todo mundo. A família então acomodou as 2 irmãs no quarto de hóspedes, que ficava perto da cozinha, e foram aí para os seus quartos, cada um no seu quarto, e foram dormir. 7 horas da manhã do dia seguinte, a vizinha da família, Mary Peckham, ela notou muito silêncio na casa. Uma casa que tinha 4 filhos e geralmente ela tinha um pouco de barulho, né? Nada muito alarmante, mas 4 crianças. E geralmente eles acordavam mais cedo, por volta das 6 da manhã. E já eram 7 e pouco da manhã e ninguém tinha levantado. E ela não ouviu nenhum barulho, não ouviu nenhum movimento na casa. E aí passou mais um tempo, ela viu que ninguém saía, não tinha movimento. Ela bateu na porta e ninguém respondeu. Aí ela tentou olhar a janela, não conseguiu ver nada lá dentro, tentou abrir a porta, mas estava trancada. Foi aí então que ela ligou para o irmão do Josiah, o Ross Moore, que tinha a chave da casa. E ele foi lá então abrir a casa para ver, né, o que estava acontecendo lá dentro. E aí quando eles entraram, quando o Ross entrou, ele já olhou ali no quarto de hóspedes que ficava próximo da entrada. E aí ele já viu as 2 meninas, as 2 amigas, né, da Catherine, na cama toda ensanguentada, e as 2 ali, a Lena e a Aina, cobertas com um lençol, no quarto, com cortes profundos na cabeça, feitos por um machado. Tamanha foi a brutalidade do ataque. E aí então o Ross ligou então imediatamente pro chefe de polícia de Villisca, Hank Horton, que logo em seguida chegou na casa dos Moore. Quando ele chegou, eles foram vasculhar o restante da casa. E foi aí que a cena de horror ela aumentou, porque aí o chefe da polícia ele descobriu que toda a família tinha também sido morta da mesma forma, machadadas, e de forma extremamente brutal. E aí eles descobriram que foi o machado que tinha sido deixado e encontrado, no caso, no quarto das meninas, das hóspedes, que inclusive era do Josiah Moore, o dono da casa. Por isso que a polícia concluiu que foi com esse machado que o assassino tirou a vida de todos eles.
Segundo o médico legista Dr. Lindquist, eles perderam a vida depois da meia-noite. E segundo as investigações, eles concluíram que o assassino teria começado no quarto do casal, depois descido para o quarto das crianças e, por último, no quarto de hóspedes, onde estavam as duas irmãs Stillinger. E o Josiah, ele recebeu mais golpes do que o restante das vítimas. Segundo a polícia, ele recebeu tantos golpes que os olhos dele desapareceram. E também, de acordo com as investigações, foram cerca de 30 golpes que cada um recebeu. O assassino ou assassinos teria entrado na casa enquanto a família não estava, ido até o sótão e ter esperado todo mundo chegar, se acomodar e dormir. Teria começado o ataque pelo casal, Josiah e Sarah, depois ter ido até o quarto dos filhos, o Herman, a Catherine, o Boyd e o Paul, e depois então ido ao quarto de hóspedes, onde estavam as irmãs, a Lina e a Aina. Falava-se muito também sobre a facilidade de entrar nas casas antigamente, porque não tinha tantas trancas, então talvez isso teria facilitado a entrada dele, desse criminoso ou criminosos. Um fato curioso, se é que se pode dizer assim, bizarro, foi que todos os espelhos da casa estavam cobertos e as janelas também estavam cobertas. E a superstição diz que se você se olha no espelho depois de uma morte na casa, você logo morrerá. Por isso o criminoso deve ter coberto os espelhos. E aí ele fugiu. De acordo com a polícia, todos estavam dormindo em suas camas quando o massacre aconteceu, exceto por Lina Stillinger. A polícia acredita que ela deve ter acordado durante o ataque e tentado se defender, porque ela tinha um corte no braço de defesa. Além disso, ela foi encontrada com a sua camisola, que era longa, levantada até a cintura, e ela estava sem calcinha. O que sugere para a polícia que ele tenha violentado ou tentado violentar a Lina. Mas a polícia notou sinais de que possa ter havido um abuso sexual, antes ou depois dela ser morta. Muito se falou sobre as falhas na investigação. Além do crime ter acontecido em 1912, não tinha muito recurso ali, né? Principalmente exames de DNA também, não tinha recursos também técnicos da polícia para a investigação de um crime dessa magnitude. Até logo no começo a polícia já ficou confusa e não tinha muitas pistas concretas. Estava meio perdida. A casa estava trancada por dentro, não tinha sinais de arrombamento e nem janelas quebradas. Os vidros, pelo contrário, estavam intactos, com exceção de 2 que foram cobertos com roupas da própria família. E, como a gente já disse, os espelhos cobertos. E as cabeças todas estavam envolvidas com um lençol e a polícia não soube explicar muito bem essa parte aí. Além da arma do crime, o machado, ser do próprio Josiah, o dono da casa. Além disso, outros detalhes intrigaram a polícia. Tinha uma panela ensanguentada em cima do fogão. Eles encontraram também um pedaço de chaveiro caído na sala e ainda uma lamparina no pé da cama do casal. O pavio tinha sido virado para trás e ela estava desligada. E aí, sobre a cômoda, a chaminé foi descoberta e no quarto das irmãs também tinha uma lamparina semelhante à que foi encontrada na casa do casal, das irmãs Stillinger, e também estava apagada. Só que, embora o quarto das meninas, das hóspedes, estarem todo ensanguentado, o assassino tentou limpar o máximo que ele pôde. E ainda, no quarto do casal e dos 4 filhos dos Moore, tinha no teto marcas do machado, de quando a pessoa faz esse movimento, ele batia no teto para acertar as vítimas. Na cozinha, além da panela com água ensanguentada, que ele talvez tivesse tentado lavar as mãos ou o machado, a polícia também encontrou um prato de comida servido, sem mexer. Talvez ele tenha feito o prato, pensou em comer, desistiu e foi embora. Além disso, a polícia descobriu uma fatia de bacon de cerca de 2 quilos, próximo do machado enrolado em um pano de prato, que a polícia pensou que talvez ele fosse levar embora também. E tinha um pedaço igual dentro da geladeira, com o mesmo peso dos 2 quilos. Ou seja, depois de tudo isso, ele ainda pensou em comer, ainda pensou em roubar o bacon da família. Outro detalhe também foi o sapato da Sarah, que foi encontrado com sangue dentro e embaixo. A polícia acredita que o assassino tenha saído e voltado do quarto, porque ele pode ter batido, caído sangue, e aí revirou o sapato e caiu por cima, depois caiu outro sangue por cima. A polícia acha que ele fez isso uma vez, voltou e na segunda vez virou o sapato e caiu então, dessas 2 formas, o sangue ali em cima. Isso o legista Dr. Lindquist. Então, rapidamente, essa notícia já se espalhou e todo lugar só se falava sobre o caso da família Moore em Villisca. E todo mundo revoltado e também cobrando a polícia para se descobrir, né, quem tinha cometido esse crime horrível com a família. E também com as 2 amigas da filha do casal.
Enquanto nenhuma evidência ligava de fato a um suspeito, algumas pessoas foram sendo convocadas ali pela polícia para prestar depoimento. E a polícia estava bem pressionada aí para encontrar, o responsável pelo massacre da casa dos Moore. E durante as investigações surgiram alguns suspeitos. Teve júri que deu empatado, um outro terminou absolvido e outros suspeitos foram descartados. Então vamos a eles. Um deles é Andrew Sawyer. Ele era um estranho, um passageiro ali, e também era suspeito de alguns assassinatos. Nenhuma evidência ligou Sawyer ao crime, mas o nome dele sempre aparecia no júri. Outro suspeito foi o reverendo George Kelly. Ele era um ministro viajante inglês que morava na cidade no dia dos assassinatos. O reverendo Kelly era conhecido como peculiar e tinha sofrido um colapso mental ainda adolescente. Ele foi acusado várias vezes por mulheres e meninas de pedir foto delas nuas, para que elas posassem para ele nuas. Ele também estava no dia da comemoração da igreja, do Dia das Crianças, lá do coral, coordenado pela Sarah Moore. Ele deixou a cidade entre 5 e 5 e meia da manhã, quando a família foi encontrada. Encontraram com ele no trem, na estação, e disseram que ele disse que 8 almas tinham deixado a cidade. Como ele sabia disso? Foi muito antes da família ser encontrada. Ele chegou aí a julgamento e confessou os assassinatos, só que o júri não acreditou. Ele demonstrou depois, nas outras semanas, fascínio pelo caso, escrevia cartas para a polícia, até que a polícia voltou a fazer a investigação em cima dele e pediu detalhes aí sobre o caso. E ele alegou ter ouvido sons e possivelmente ter testemunhado os assassinatos. E como a polícia sabia da sua doença mental, ela ficou imaginando se ele estava realmente falando ou se ele estava inventando. Em 1914, 2 anos depois do crime da família Moore, ele foi preso por enviar material obsceno para uma mulher que estava se candidatando à secretária dele. Ele foi então enviado para o hospital psiquiátrico em Washington. E as investigações então seguiram para saber se era realmente ele, o culpado dos assassinatos da família Moore. E aí, em 1917, depois das investigações, a polícia então prendeu ele como o criminoso pelos assassinatos em Villisca. A polícia conseguiu a confissão dele depois de muitas horas de investigação e de depoimento, só que ele acabou se retratando. Depois de 2 julgamentos separados, ele acabou sendo absolvido. Frank Jones, o ex-sócio do Josiah Moore. O Josiah Moore tinha trabalhado para o Frank, o senador Frank Jones, e aí depois ele acabou saindo da sociedade e foi trabalhar sozinho, abrir sua própria empresa de implementos, incluindo uma concessionária John Deere de muito sucesso. Até existe uma suspeita de que o Josiah Moore teria tido um caso com a nora do Frank Jones, mas isso não foi confirmado. Só que o Frank Jones entrou como suspeito porque o Josiah Moore tinha saído, rompido com a sociedade, ele não tinha gostado. Ele estava perdendo dinheiro, porque ele estava ganhando muito dinheiro na sociedade. E aí, como o Josiah foi ser meio que um concorrente dele, ele não gostou. E aí teria mandado alguém cometer os crimes. Essa era a suspeita em cima do Frank Jones. Outro suspeito, William Mansfield, ou William Blackie Mansfield, que teria sido contratado pelo senador o Frank Jones. Acredita que ele tenha sido um assassino em série, porque ele teria matado a esposa, o filho e os sogros 2 anos depois do crime em Villisca com um machado. Acredita-se que ele tenha cometido os assassinatos em Paola, Kansas, 4 dias antes dos crimes em Villisca, e que ele seja o culpado do homicídio, o duplo homicídio de Jenny Peterson e Jenny Miller em Aurora, Illinois. Só que William Mansfield foi libertado depois que um grande júri disse que ele não era o culpado, se recusou a indiciá-lo, alegando que seu álibi estava confirmado. 9 meses antes do caso em Villisca, um outro assassinato tinha ocorrido também no Colorado, em Colorado Springs, e foi um caso semelhante de assassinato com machado, fazendo a polícia fazer uma ligação de que teria sido a mesma pessoa. E aí teve outros casos ali de assassinato com machado fazendo também essa ligação, não resolvidos em 1911 e 1912, além dos assassinatos não resolvidos do homem do machado de Nova Orleans, que eu vou trazer esse caso ainda para você aqui no canal. E também outros assassinatos nesse mesmo período. Em Colorado Springs, o assassino também cobriu os espelhos e fechou as janelas das casas, para que ninguém passasse e visse, e também aquela superstição do espelho. Ele foi o principal suspeito da agência de detetives de Kansas City, e eles sugeriram que ele era um assassino em série viciado em cocaína. E aí todos esses assassinatos que estavam ocorrendo ali com o machado, eles acreditavam que era então cometido pela mesma pessoa. Todos cometidos pelo Mansfield, porque ele deixava tudo exatamente como estava nas cenas dos crimes. E ainda que ele usava luvas, porque ele tinha as digitais na polícia, então ele não queria ser identificado. Então ele usava luvas nos seus crimes. Então tudo isso fez esse pessoal da agência acreditar que ele então, o Mansfield, era o assassino do machado. E aí o detetive James Newton Wilkerson conseguiu
então abrir uma investigação contra Mansfield em 1916. E aí ele foi levado para o Colorado Montgomery para poder responder pelo crime. Só que aí, durante as investigações, os registros de pagamento do Mansfield colocavam ele em Illinois e não em Villisca, no dia dos assassinatos. E aí o Mansfield foi solto por falta de evidências e acabou processando o Wilkerson e recebeu ainda mais de $2.000 nesse processo. E aí, com tudo isso que foi movido em cima do Mansfield, ele acha que isso acabou tirando ele da cena e jogando o reverendo Kelly no lugar dele, na prisão. Só que o dono de um restaurante, o R.A. Thorpe, disse ter visto Mansfield entrando em um trem, indo para Illinois. E aí já ia desmentir o álibi dele de que estava trabalhando. E aí isso então teria uma reviravolta no caso. Outro suspeito é Henry Lee Moore, que apesar do sobrenome não tem nenhum parentesco com a família Moore. Ele era um suposto assassino em série que teria matado a sua mãe e a sua avó, também com um machado, vários meses depois do assassinato em Villisca. Houve vários assassinatos com machado também, antes e depois dos crimes em Villisca, o que poderia, pelas semelhanças, ser então responsabilidade de Mansfield ou então do Henry Moore. Só que nada foi provado. Outro suspeito, mais um, Sam Moyer. Ele era o cunhado de Josiah Moore e frequentemente ameaçava ele de morte. Só que aí, depois das investigações, nada foi comprovado e também o Moyer tinha um álibi, que o inocentou do crime. E mais um suspeito, Paul Miller. E aqui entra a história de um pai e uma filha que escreveram um livro, The Man from the Train, O Homem do Trem, em 2017. O escritor Bill James e sua filha Rachel, eles discutem então essa série de crimes do Machado e que eles acreditam que seja um único serial killer que tenha cometido todos esses assassinatos. Que eles acreditam ser o Paul Miller, que era um imigrante alemão, que foi o principal suspeito em 1897 de uma família em West Brookfield, em Massachusetts, onde ele trabalhou como agricultor. O James e a sua filha Rachel escreveram esse livro e fizeram as pesquisas tentando decifrar esse mistério dos assassinatos e tentando chegar, ao assassino. E eles acreditam então que foi Miller o responsável por todos esses assassinatos, que levou mais de 10 anos e que tirou a vida de 59 pessoas em 14 incidentes separados. E ele também identificou as semelhanças em todos os casos e também que todas essas pessoas moravam próximo do trem. Aí o nome do livro, The Man from the Train, O Homem do Trem. Ou seja, por estar próximo ali da linha do trem, ele cometia os crimes e já ia embora por ali mesmo. E que ele usava também o lado cego do machado para evitar os respingos de sangue e cobria a cabeça das vítimas, porque aparentemente ele não queria deixar bagunça no local, embora deixasse. E também nem sempre havia um motivo sexual direcionado às suas vítimas, no caso da Lina, que talvez tenha sido um caso ali esporádico. Enfim, esses são os suspeitos aqui do caso do massacre da família Moore e das irmãs Stillinger. Só que, apesar de todos esses suspeitos, nenhum foi condenado. E 5 anos depois, o caso foi arquivado por falta de suspeitos na cena do crime. Que loucura, Como se pode imaginar, com tantos suspeitos, tantas evidências. Enfim, crime sem solução até hoje. Só que existe uma parte sombria nesse caso, e nessa família e nessa casa. E um crime tão brutal quanto esse, ele mexe muito com as pessoas e com quem chega próximo, de um local onde aconteceu um massacre como esse. Fica uma energia ruim. Essa casa, a Casa dos Moore, anos mais tarde ela foi alugada para algumas famílias que não ficavam na casa nem um ano. Elas iam embora e abandonavam tudo para trás, não levavam nem os pertences delas. Motivo: fatos sobrenaturais. As pessoas relataram vultos dentro da casa, principalmente nos quartos onde a família foi morta, vozes, suspiros, objetos que mudavam de lugar, ou então se quebravam sendo atirados nas paredes, nas portas, nas janelas, sozinhos, e também passos nos corredores e no sótão. A Casa dos Moore aparece também no seriado Ghost Hunters, os caça-fantasmas, e que relata esses eventos paranormais. E eles conseguiram provar a veracidade do caso, desses eventos. E aí eles conseguiram fazer algumas imagens da casa, dos eventos que eles viram. E inclusive eles colocaram esta Casa dos Moore como sendo uma das mais mal assombradas de todos os Estados Unidos. Tem um filme inclusive de 2016 que relata os acontecimentos na Casa dos Moore, The Ex-Murder of Villisca. O novo proprietário dessa casa, ele inclusive abriu para visitação e ele recebe as pessoas que vão lá olhar como é que é a casa por dentro. Meio bizarro isso, Gente, isso é um dos casos mais chocantes, dos Estados Unidos e do mundo também. Um crime com essa tamanha brutalidade. Você conhecia o caso aí do massacre de Villisca da família Moore e também das meninas, da Lina e da Ina Stillinger? Conta pra mim o que você achou dessa história triste e macabra. Você acha que alguns desses suspeitos, um deles é realmente o verdadeiro assassino?
dessa família e também dos outros crimes? Conta aqui nos comentários. Curte e compartilha se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser notificado. Aproveita e clica aqui, tem outros casos aqui do canal para você acompanhar. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.